Glória a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai você? Espero que esteja tudo bem com você. Nós estamos entrando no capítulo 15 do livro Salmo 91 de Peggy Joyce Root. Deus é o meu Salvador. Pois quem tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Salmo 91, 14a. A dádiva do livramento é a primeira das 7 promessas feitas para aqueles que amam a Deus. Torne isso pessoal. Eu, por exemplo, falo assim, diz a Peg, porque eu te amo, Senhor, agradeço-te pela tua promessa de me livrar. Quando eu era nova, diz ela, precisei de livramento. Quase destruí meu casamento, minha família e minha reputação, porque eu era atormentada pelo medo. Um incidente abriu a porta. Recordo-me do instante que minha vida feliz se transformou em um pesadelo que durou 8 anos. No entanto, um versículo me tirou desse inferno mental. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muitos necessitam desesperadamente das promessas de livramento de Deus. A palavra funcionou para mim e funcionará para você. Há também outros tipos de livramentos, os internos e os externos. Pergunte-se, do que ele irá agradar-me? Lembra-se dos livramentos externos sobre os quais discutimos nos capítulos anteriores? Deus o livrará de tudo isso. Os problemas do tipo leão, os problemas do tipo filho de leão, os problemas do tipo cobra, os problemas do tipo dragão, o terror da noite, o mal que é feito pelo homem, guerra, terror e violência no oculto, a seta que voa de dia, intentos do inimigo para te ferir, a peste, pragas, doenças mortais, epidemias fatais, a mortandade, o mal sobre o qual o homem não tem controle. Em outras palavras, Deus quer livrar-nos de todo o mal conhecido pela humanidade. Essa proteção não para só porque podemos estar em solo estrangeiro, sozinhos, em uma missão perigosa ou no meio de uma batalha difícil. Em seu livro, Uma Mesa na Presença, o tenente Carey Cash conta, em primeira mão, a entrada militar dos americanos em Bagdá e um testemunho do miraculoso poder de livramento do nosso Deus. No dia 10 de abril de 2003, o 1º Batalhão do 5º Regimento da Marinha marcou para o centro da cidade de Bagdá a fim de capturar o palácio presidencial de Saddam Hussein, mas se encontrou em uma emboscada de militantes escondidos em mesquitas, lojas e casas. Centenas de tropas foram surpreendidas com uma chuva de granadas e tiros no que parecia ser uma derrota certa. Porém, os relatórios narram uma história diferente. Um foguete, o qual abriu caminho após atingir um veículo armado cheio de soldados da Marinha, não machucou uma pessoa. Um soldado encontrou entrada e saída de uma bala em seu capacete, mas ele não foi atingido. Um esquadrão da Marinha assistiu assombrado a seus inimigos se prepararem para atirar a queima-roupa, mas pararem e largarem suas armas, correndo para longe aterrorizados. Uma granada, jogada de pouca distância, inexplicavelmente, desviou e errou o alvo. Quando a fumaça da batalha foi embora, apenas um americano havia morrido. Os soldados da Marinha Americana não podiam negar a proteção de Deus, não apenas naquele dia, mas também durante os meses que levaram àquele momento. De um avivamento no deserto, no norte do Kuwait, as escapadas milagrosas da morte até o batismo de um marinheiro no palácio de Saddam Hussein, o tenente Cash, um reverendo da Marinha dos Estados Unidos e um reverendo da Infantaria da Marinha, a primeira força de combate a cruzar a fronteira do Iraque,
contam eventos memoráveis da fidelidade do Senhor, um após o outro. Cada guerra tem seu testemunho de libertação. Outra história fascinante vem de uma guerra anterior a essa na história. O capitão Edward Eddy W. Schickenbauer, o primeiro piloto de avião americano da Primeira Guerra Mundial, ficou grato porque sabia chamar o nome do Senhor para ser protegido. Ele narra sua história memorável após retornar de uma experiência de quase morte, na qual ficou encalhado no Pacífico Sul durante 24 dias por causa de uma viagem de reconhecimento que deu errada na época da Segunda Guerra Mundial. O capitão Rickenbacker, o ás voador da Primeira Guerra Mundial, saiu do Havaí de avião com 7 outros para certa ilha, mas quando esgotou o tempo de chegada não havia terra à vista. A bússola deles havia falhado e o rádio não estava funcionando direito. Eles estavam perdidos. E para piorar tudo, o tanque de gasolina estava vazio, resultando em um pouso forçado sobre a água. O primeiro milagre foi o fato de que essa foi provavelmente a primeira vez na história em que um avião de 4 motores, feito para pousar somente em terra, pousou no oceano sem problemas sérios. A água entrava pela janela quebrada com tanta força que, na pressa de sair do avião antes que afundasse, eles se esqueceram de pegar água potável e a ração de comida. Tudo que tinham eram 4 laranjas. Por 8 dias, aqueles homens deveriam ter consumido um total de 192 refeições, mas eles sobreviveram com apenas 4 laranjas e sem água. Havia 3 botes de borracha. 2 deles foram feitos para aguentar 5 homens, mas a tripulação de Rickenbacker estava certa de que quem desenhou aqueles botes deve tê-los construído pensando em 4 anões. Aqueles homens não queriam pensar que haviam pousado em uma extensão de água, a qual cobria 176 milhões de quilômetros quadrados e envolvia mais de 1/3 do globo. Eles estavam sob metade da superfície da água do mundo, a qual é 25 milhões de quilômetros quadrados da superfície terrestre, de aproximadamente 150 milhões de quilômetros quadrados. Como encontrariam 3 pequenos botes naquela imensidão? Não havia posição confortável. O padrão seria as pernas de um homem sobre os ombros do outro e as pernas de outro homem sobre os braços do outro. Ondas de 4 metros de altura viraram um dos botes, e assim um dos ocupantes arrumaram o bote e subiram nele novamente. Perceberam que a água estava infestada de tubarões. Eles podiam ver os corpos negros circulando todo o tempo. Durante o dia, o sol queimava além do que se pode imaginar, mas quase congelavam nas noites geladas. Os barcos salva-vidas estavam amarrados juntos, com 3 homens no primeiro, 3 no segundo, incluindo o capitão Rickenbacker, e 2 no terceiro. O soldado raso, Bartley, o qual estava no barco do capitão, tinha uma Bíblia no bolso do seu macacão. No segundo dia, reuniões de orações foram organizadas à noite e de manhã, e os homens revezavam-se para ler passagens das Escrituras. Eles colocaram diante de Deus seus mais profundos segredos e pecados, mas nenhum foi revelado. Havia alguns cínicos e descrentes no meio deles, mas não após o 8º dia. Porque naquele dia um milagre aconteceu. Algo pousou na cabeça de Rickenbacker. Rickenbacker disse: franca e humildemente nós oramos por livramento, e se eu não tivesse 7 testemunhas, não ousaria contar essa história, porque parece muito fantástica. Depois de 1 hora após a reunião de intercessão, no 8º dia, uma gaivota veio do nada e pousou na minha cabeça. Eu ergui
minha mão gentilmente e a agarrei. Nós as estrangulamos, depenamos, limpamos a carcaça, dividimos a carne entre o grupo e comemos cada pedacinho, até os ossinhos. Rickenbacker declarou: tudo por causa dessa pequena ave a milhares de quilômetros da Terra. Nenhum de nós duvidava de que a gaivota tivesse aparecido logo depois que terminamos nosso culto de oração, o qual acontecia 2 vezes por dia. Após o nosso banquete, usamos suas entranhas como isca, com a qual conseguimos pegar 2 peixes. Naquela noite, passamos pela primeira tempestade. Geralmente a pessoa tenta evitar nuvens pretas, mas naquele caso, fizemos questão de ir para o centro da chuva para pegar água para beber. Mais tarde, conseguimos pegar mais águas e fazer uma provisão. Rickenbacker narrou: além dos meus esforços físicos, estavam minhas orações. Pedi a Deus que nos ajudasse a remar para chegar à tempestade, a fim de que pudéssemos pegar água fresca. Foi um milagre que conseguiram manejar aqueles botes de borracha tão longe até a noite chegar. Então, ocuparam-se em pegar água com camiseta, meia, lenço, depois torcê-los. Mesmo quando um dos barcos virou, eles aprenderam que homens determinados não desistem e podem fazer qualquer coisa. No meio de toda a turbulência, os outros botes conseguiram resgatar os que estavam na água e ajudaram-nos a voltar à segurança. Rickenbacker, o qual tinha começado aquela viagem com uma mensagem para entregar para o general MacArthur, disse que estava claro que Deus tinha um propósito em mantê-lo vivo. Sabia que havia sido salvo para servir. Ele havia encontrado a morte e aprendera daqueles encontros o significado da vida, de Deus e da ética da reciprocidade. Durante os últimos dias, a provisão de água aumentou e no 24º dia, aviões americanos encontraram e resgataram o capitão e seus soldados. Finalmente, após o que parecia ser uma eternidade, Rickenbacker foi capaz de transmitir oralmente a mensagem que ele havia sido encarregado de entregar ao general MacArthur, uma mensagem que ficará para sempre em segredo. Rickenbacker falou: mesmo que eu lembre de cada palavra até hoje, eu não a repetirei. Simpson e MacArthur levaram a mensagem para a cova e eu também a levarei. A sobrevivência dos soldados foi importante para o empenho na guerra de outras maneiras. Por causa das experiências daqueles 8 homens, o equipamento de sobrevivência foi reestruturado. Botes salva-vidas foram feitos maiores e mais largos, tinham velas e suprimentos de emergência, como comida, vitamina, kit de primeiros socorros, equipamento de pescas e iscas. Também foram aperfeiçoados com rádios, pequenos destiladores químicos, os quais transformaram a água do mar em água potável. No entanto, além de ajudar o empenho na guerra, a vivência dos soldados resgatados tiveram resultados espirituais. Eles se tornaram mais fortes testemunhas para os cristãos, por causa das respostas miraculosas às suas orações, e causaram uma forte impressão no público americano. John Beckett também ficou sem fala sobre a experiência no bote no Oceano Pacífico. Ele disse: nós oramos e Deus respondeu. Foi real. Necessitávamos de água, clamamos por água e a recebemos. Tudo aquilo que precisávamos, pedimos por peixe e conseguimos peixe. Obtivemos carne quando oramos. Gaivotas simplesmente não voam por aí, sentando na cabeça das pessoas, esperando para ser pegas. Então orei de novo a Deus: se tu mandares aquele avião de volta para nos pegar, prometo que crerei em ti e falarei para todo mundo de ti. Aquele avião retornou e outros seguiram em frente. Aconteceu do nada? Não. O Senhor fez aquele avião voltar. Todo o país ficou animado com o resgate e as palavras do capitão Rickenbacker. Nós clamamos e fomos poupados para voltar a dizer à América
para orar. Libertação é abrangente, acontece interna e externamente. Na verdade, está ao nosso redor. Salmo 32, 7 diz: Tu és o lugar em que eu me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos e livramento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu nem acrescentei nenhum parênteses porque não houve necessidade, porque essa história por si só, esse testemunho por si só, fala tudo o que eu gostaria de dizer nessa hora. Que o Senhor é grande e poderoso. Que o Senhor, como diz na Bíblia, sabe quantos grãos de areia tem na praia. O Senhor sabe quantas estrelas tem no céu. E o Senhor chama cada uma por nome. Senhor, o Senhor é poderoso demais. Perdoa-nos, Senhor, quando nós olhamos para o mar, como Pedro orou, e nos assustamos com o tamanho das ondas. Não há tamanho de onda maior que o teu tamanho, Senhor. Pedro andou pelas águas. Muitos criticam Pedro porque ele teve pouca fé, mas ele teve fé. Ele foi um homem de fé, ele saiu do barco, ele andou alguns passos. Todos ficaram no barco. Senhor, que nós possamos ter mais fé. Aumenta a nossa fé, como disse o pai daquela menina que morreu. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, hoje nesses dias de pandemia, de quarentena forçada, que já virou noventena, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, aumenta a nossa fé. Fé que o Senhor está permitindo isso com um propósito, de cada um reveja a si mesmo, que cada um olhe para si mesmo, que pare de olhar para os outros, para ver os erros, os pecados dos outros, porque os dias estão abreviando. Senhor Jesus, o Senhor falou que quando o Senhor voltasse, os dias seriam abreviados. Nós já estamos na metade do ano, Senhor. Metade de um ano se passou. Não nos deixe olhar com mágoa nem raiva de nenhum país, de ninguém. Sabemos que o Senhor continua no controle de tudo, assim como o Senhor estava controlando aquela gaivota. Assim como o Senhor estava controlando aquele piloto para ver aquele pequenininho bote das alturas no meio do oceano. Senhor, dá-nos fé, Pai. Fé para continuar crendo que o Senhor, de uma hora para outra, o Senhor pode mudar tudo. E saber que o Senhor vai castigar aqueles que merecem ser castigados. E que nós não vivemos nos preocupar com a vingança. Tua palavra também diz: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Senhor, ajuda a nossa família também a crer, a se entregar a Ti cada dia mais. Oramos também por aqueles enlutados, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que perderam seus entes queridos com essa enfermidade ou com outra que foi taxada com esse nome dessa enfermidade, que aqui nesse canal eu não posso falar. Senhor, toma cada um com as tuas mãos de poder. Espírito Santo, consola os enlutados, fortalece as famílias, traz amor entre os pais, os filhos, as famílias que, por causa de teorias, por causa de crenças em homens, idolatria de homens, estão sendo divididas as famílias. Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia das mães e dos pais que têm lutado e orado pelos seus filhos, que eles possam ver ainda em vida, Senhor, a vitória do Senhor na vida deles, Pai. Senhor, abençoa cada um que ouviu esse áudio, ouviu esse vídeo, que eles sejam renovados na sua fé para mais uma semana. Que quando acordarem não pensem assim, vai ser mais uma semana. Que eles nos animem quando olharem na janela e vejam alguém com uma focinheira, porque é isso que é. Senhor, não nos deixa desanimar, porque o desânimo alimenta as trevas, o medo alimenta as trevas, e nós queremos ser cheios da alegria do Senhor, que é a nossa força.
Senhor, enche-nos com a tua alegria. E a nossa espera está somente na tua volta, na tua justiça, no teu amor e na tua proteção. Muito obrigado por esse livro, pela vida da Peg. Eu oro por ela e por sua família também. Que o Senhor os guarde, os livre do mal. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Até o próximo vídeo, amados, se Deus quiser.